a primeira coisa assim que eu acho, né, é a gente quebrar às vezes determinados preconceitos, né, que a gente tem Verdade. porque às vezes a gente descobre tesouros em lugares inimagináveis, né, porque dentro do nosso universo ali a gente não imagina muito que possa ter. Mas nesse caso eu já expliquei aqui como é que a gente chegou assim nesse conteúdo, né? E existe um autor, né, eu acho interessante, assim, brevemente falar sobre ele, que, na verdade, o nome dele é Christopher West, e ele dedica a vida aí nas últimas décadas, né, a difundir esse conhecimento, né, e isso que a gente está chamando aqui de teologia do corpo. E eu acho interessante a gente falar rapidamente assim sobre como isso começou, mesmo porque eu pessoalmente me identifico muito com a história dele, né? O Christopher West, ele conta, né, no livro dele, ele tem um livro chamado Teologia do Corpo para Iniciantes. Hum. Uma iniciação assim, mas já é um livro bastante profundo, né? E do conteúdo desse livro, assim, 90%, acredito eu, está muito coerente com o que eu pessoalmente, eu acredito o que nós, né, aqui acreditamos e em termos de visão bíblica, né, de construção de fé cristã. Mas o Christopher West, ele nasceu numa família católica e ele foi ensinado ali com os princípios, né, da igreja, né, e tudo mais, e em especial a respeito de casamento e a respeito de sexualidade. E quando ele entrou na adolescência, muita coisa começou a ser colocada em xeque na vida dele, assim, pessoal. E ele, desde jovem, era uma pessoa bastante séria, né, e tentava obedecer aquilo que ele aprendeu, só que ele não conseguia, porque tinham muitos impulsos, né? E eu acredito que todos nós, né, sabemos muito bem o que é isso, e a gente pode imaginar como isso se deu na nossa vida, né? Aqueles que, como eu, né, já são mais velhos, já passou por essa fase, mas eu me identifico muito com isso, né? A minha origem de família católica também, e os meus conflitos ali na adolescência, porque simplesmente era impossível, né, controlar esses impulsos, né, de natureza sexual, assim, tinha que ser extravasado de alguma maneira. E ele começou a perguntar sobre isso, né? Primeiro na família, né, para os pais, depois para o sacerdote, né, na igreja, e tal. E ele não conseguia uma resposta condizente que efetivamente o ajudasse. E isso demorou assim por anos, né? E na cabeça dele ele começou a elaborar assim duas linhas, né, que ele tinha à frente dele, que ele chamou, né, de teologia da inanição ou a teologia do fast food. Ou seja, eu me privo e me reprimo completamente, né, dos meus desejos e anseios e eu vou morrer, né, como se eu parasse de comer, né? Ou então eu chuto balde, né, e vou pro fast food, né? Eu dou vazão aos meus desejos, aos meus anseios e também é um caminho assim de morte, né? No curto, médio ou longo prazo, não é um caminho saudável para a vida. Mas ele não sabia lidar com isso, né? Por enquanto, naturalmente, ele só tinha esses dois caminhos à frente dele. E aí ele conta que já na universidade, numa noite lá, ele desesperado, se curva diante de Deus, né? De joelhos, ele faz uma oração, assim, falando: Deus, eu não entendo porque eu fui, né, criado assim com esses impulsos e me fala, né? Por que que eu sou assim? Por que que as pessoas são assim? Por que que o ser humano é assim? E aí ele, né, veio, né, a mente dele, né, e um desejo muito forte assim, e basicamente Deus comunicando para ele, né, olha, vá para as Escrituras, né, estude a Bíblia. E ele começou a fazer isso, né, de uma maneira pessoal. Ele começou a estudar a Bíblia. E aí ele começou a ver coisas fantásticas a respeito de sexualidade na Bíblia. Por exemplo, ele observou que a Bíblia começa com um casamento
né, a criação, né, dos primeiros seres humanos, Deus fazendo o ser humano homem e mulher, né, Adão e Eva, e instituindo essa maravilhosa aliança, né, do casamento. Mas a Bíblia termina ainda com um casamento ainda mais maravilhoso, que é o grande banquete de Apocalipse, as bodas do Cordeiro, né, o casamento entre Cristo e a igreja, a consumação dessa aliança entre Cristo e a igreja. E de Gênesis a Apocalipse, várias coisas são faladas sobre o casamento. E Deus, ele se coloca como um noivo, muitas vezes, né? Oséias, por exemplo, né? Ele fala que vai desposar o povo. E no meio da Bíblia tem um poema erótico, né? Que é o Cântico dos Cânticos, né? Aquele diálogo entre o noivo e a noiva e todo o romantismo, né? Ali existente. E ele começou a ver que, na verdade, a sexualidade, né? A criação de homem e mulher e esse desejo, né, por complementar, né, o desejo que ele, né, o Christopher West sentia de ser complementado, né, por uma outra pessoa, né, por uma esposa e tudo mais, apontava para algo muito maior, né, para uma união e para uma aliança que essa sim verdadeiramente podia preencher o maior anseio do ser humano, né, que está lá no íntimo, que é a nossa comunhão eterna com Deus, né, com o Deus que nos criou. Então, ele começa a elaborar essas coisas e aí ele conta que fica muito animado com isso e num dia ele tem a oportunidade de compartilhar essas coisas, essas descobertas bíblicas com uma amiga de uma irmã dele, que era professora de religião e tudo mais. E aí, ao ouvi-lo, ela chega para ele e fala: Puxa, você leu o que o Papa, né, o Karol Wojtyla, está produzindo a esse respeito, né? Ele falou: Não tenho conhecimento disso. E ela falou: Puxa, o que ele está escrevendo, o que ele está falando é exatamente isso, com um nível de profundidade, né, ainda muito maior e tudo, mas é nessa linha. E aí ele falou, poxa, eu preciso conhecer isso. E aí ele ficou maravilhado, né, e depois, né, ele se casou, né, hoje tem 5 filhos, né, uma família e tudo mais, mas isso foi tão transformador, assim, para a vida dele, que ele dedica a vida a espalhar, né, essa mensagem. E essa história, assim, esse é o contexto, né? E uma coisa que você pediu, né? Um ponto assim, ele traz uma tríade que eu acredito, isso me ajuda muito, assim, né, a pensar e a aplicar isso em diversos relacionamentos, né? Porque ele fala, olha, a coisa funciona com base no amor, na aliança e nos frutos. Isso, Papa, né? Isso da teologia, e é o que a gente vê na Bíblia, né? Então, o casamento, o que que é? Nasce de um amor, né, entre duas pessoas, né? Algo que brota no coração. Esse amor é aperfeiçoado, né? E é levado até uma aliança, que é o casamento, né? A aliança eterna, né? Do casamento. E a partir dessa aliança vem os frutos, que é a constituição da família, né, que são os filhos, né, e tudo mais. Mas o que Deus quer chamar a atenção para a gente é, primeiro, o que existe no contexto da própria Trindade, né, esse relacionamento de amor entre Pai, Filho e Espírito, né, que é formatado numa aliança eterna, né, que não tem princípio, não tem fim entre as três pessoas e que transborda e que gera toda a criação, né? Todo o universo criado, que gera a cada um de nós, né, como seres humanos, e que gera a nós como filhos e filhas de Deus. Isso a gente pode ver no âmbito de amizades, né? Que os nossos melhores amigos, ou as nossas melhores amigas, né? A gente tem um amor que Uhum. nasce pelo Espírito de Deus, né, nas nossas vidas,
E a gente tem alianças de amizade uns com os outros, e essas alianças geram fruto, né, de alegria, de outras pessoas sendo abençoadas, né, com isso, Verdade. enfim, vários frutos. A gente pode pensar no nosso relacionamento com Deus, né, um amor de Deus por nós, e a partir desse amor, a gente responde a Ele com amor também. Uma aliança que é feita no batismo, e essa aliança é selada pela habitação do Espírito Santo em nossas vidas, e dessa aliança muitos frutos surgem, né? Todo o fruto do Espírito nas nossas vidas, né? Tantas outras pessoas que são tocadas, né? Por meio desse fruto. Então, a gente observa, né? Essa tríade é presente e é algo divino, né? O amor, a aliança e os frutos a partir dessa aliança. Então, são coisas assim, né, que acredito nos ajuda assim a pensar e a entender o significado, né, de relacionamentos, né, do casamento em si, dos filhos, do nosso relacionamento na igreja ou com amigos, né, de uma maneira ainda mais profunda.